então João capítulo 9, vamos ler primeiro dos versos de 1 a 7, e depois nós vamos do 35 ao 41. Evangelho de João, capítulo 9, nós vamos falar sobre a cura de um cego de nascença. Vamos ler primeiro dos versos do 1 ao 7, depois do 35 a 41. Assim nos diz a palavra de Deus nessa noite. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Eu pulei agora, para o verso 35, tá bom? Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Vamos parar aqui, vamos orar. Senhor, fala conosco nessa noite, por meio da Tua palavra. Já tivemos aqui um dia tão abençoado, ministração da palavra de manhã, a comunhão dos santos, um tempo tão gostoso que já vivemos. Já nessa noite fomos abençoados com as canções que cantamos, com a comunhão. E agora mais uma vez estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, desejamos ouvir a Tua voz. Estamos aqui ansiosos por aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Eu oro por mim, pedindo graça e unção, capacitação do alto, para que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito me usando para transmitir a Tua mensagem. Oro pelos meus irmãos também, para que cada um aqui se constitua nessa noite como um solo fértil, pronto, preparado para receber a semente da Tua palavra. Que essa semente possa, uma vez no solo do nosso coração, produzir frutos gloriosos, Senhor. Frutos que glorifiquem o Teu nome e que sejam frutos que nos levem para mais juntos do Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A cura de um cego de nascença. Lemos aqui o capítulo 9 de João, e vale a pena dizer que eu pulei um pouco o texto, porque ele é grande, e nós lemos, na verdade, o início de uma passagem, depois pulamos para o seu desfecho. Jesus cura aquele cego, ele dá uma lição para ele e para os seus discípulos, como nós vamos ver daqui a pouquinho. No final, Jesus se encontra mais uma vez com ele, mas entre a cura e o segundo momento que nós lemos aqui, aquele cego, ele vai enfrentar um grande embate, uma grande perseguição dos líderes judeus, dos fariseus do seu tempo, dos líderes religiosos, questionando a cura que Jesus havia feito. É interessante porque esse capítulo 9 de João, ele está inserido justamente no meio de uma grande batalha de Jesus com os líderes judaizantes, com os líderes judeus. Eu poderia dizer que o tempo, a temporada de caça a Jesus estava aberta. E nós percebemos isso quando nós começamos, por exemplo, a ler a partir do capítulo 7. Quando Jesus, ele se dizendo ser o Filho de Deus, o Filho do homem, afirmando serem ele e Deus um só,
os fariseus, os religiosos daquela época, começaram a ficar irados com o discurso de Jesus, com as palavras de Jesus, quem Jesus se dizia ser, e pior do que isso, Jesus, ele confrontava veementemente aqueles religiosos. Para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, olha só no João, capítulo 7, versos 28 a 32, o que o texto nos diz no capítulo 7. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, dizendo para os líderes religiosos, vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então, tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Olha que coisa interessante. A partir do capítulo 7, o que acontece é que Jesus começa a ser mais veemente, mais enfático no que diz respeito à razão da sua vinda, no que diz respeito ao seu chamado. Ele começa a falar mais abertamente de quem ele era e, consequentemente, confrontando os fariseus, ele começou a ser perseguido. Dando um pulo para o capítulo 8, capítulo seguinte, dos versos 39 a 42 e de 44 a 46, olha só o que nós encontramos. Abraão é nosso pai. Responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, discussão com fariseus, discussão com os religiosos, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim, vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Olha o que Jesus está falando. Protestaram eles: nós não somos filhos nós não somos filhos legítimos. O único pai que temos é Deus. Ilegítimos, perdão. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado, se estou falando a verdade? Por que vocês não creem em mim? Olha o que Jesus está falando, está dizendo. Ele está virando para os fariseus e falando: vocês estão dizendo que vocês são filhos de Abraão? Que vocês são herdeiros das bênçãos espirituais que Deus prometeu para Abraão lá atrás? Eu afirmo a vocês que o pai de vocês é o diabo. E ele tem mentido desde o início, porque eu estou falando a verdade para vocês, vocês não creem na verdade e vocês preferem construir a vida de vocês na base da mentira, na base do engano, e vocês estão me perseguindo, tentando me matar. Então vocês não têm outro pai senão o próprio diabo. Ele é o pai de vocês. Imagina a fúria dos fariseus e dos religiosos da época. Imagina o que começou a passar no coração daqueles homens. E aí João, ainda capítulo 8, 48, 49 e 52, também fala assim: os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: eu não estou endemoniado, ao contrário, honro meu Pai, e vocês me desonram. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Eles chegam ao ponto de chamar Jesus de endemoniado. Eles chegam ao ponto de dizer que Jesus era um samaritano, porque eles odiavam os samaritanos, havia uma rixa muito grande entre eles, e eles falam: Jesus, você, na verdade, você é um endemoniado. As obras que você faz não são obras vindo da parte de Deus, mas são meio que mágicas. São ilusões.
melhor das hipóteses, você é um dentre os muitos que passaram aqui entre nós, fazendo alguns sinais e se dizendo alguma coisa. Mas você é um endemoniado e faz tudo isso que você tem feito. E aí, nós entramos no capítulo 9, no texto que nós lemos hoje, onde nós vemos Jesus se encontrando com um cego que era cego desde o seu nascimento. E esse relato no capítulo 9 é extremamente importante. Sabe por quê? Porque havia um pensamento corrente na época. E o pensamento corrente era o seguinte: uma pessoa que nascesse enferma, um aleijado ou um cego de nascença, na verdade, essa pessoa era maldita. Porque havia uma maldição sobre a vida da pessoa que nasceu enferma. Porque ninguém nasce enfermo se não houver uma maldição sobre a vida dele. E essa maldição, ela aconteceu ou porque o sujeito pecou no ventre materno, ou por conta de uma herança de maldição que vem dos seus familiares. Havia uma crença, um pensamento dentre os judeus, que era possível permanecer a maldição sobre uma criança, ou sobre uma pessoa, até a 4ª geração. Então é mais ou menos assim: se o meu avô é 4ª geração, bisavô, né? Se até o meu bisavô, se o meu bisavô cometeu algum pecado grave lá atrás, eu poderia pagar pelo pecado do meu avô. Do meu bisavô para trás, opa, tô salvo, né? Tô tranquilo, porque a maldição não peca. Então, entre os judeus havia esse conceito, essa crença de que até a 4ª geração uma pessoa poderia ter alguma maldição sobre a vida dela. E a maldição, quem colocaria sobre a vida dela era o próprio Deus. Ela nascia doente porque Deus castigou ou o pecado dela dentro do útero, né? Uma rebelião que o feto pudesse ter feito dentro do útero materno, ou por conta dessa maldição hereditária até a 4ª geração. E aí é interessante porque no verso 2, nós encontramos Jesus dizendo, né? Os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Olha a pergunta dos discípulos. O que tinha na cabeça deles? Maldição. Havia uma maldição ou havia um pecado cometido dentro do útero. Quem pecou? Ele ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Essa era a pergunta. E sabe por que se faz extremamente importante a cura de Jesus desses cegos de nascença? Porque para os judeus também havia uma crença, estava impresso no inconsciente dos judeus, que somente o Messias tinha o poder de reverter as maldições que Deus colocava sobre as pessoas. Então, se uma pessoa era cega de nascença, o que estava na cabeça dos judeus, dos religiosos do tempo de Jesus? Somente o Messias tem o poder de reverter uma maldição que Deus colocou sobre a vida de alguém. Então, quando Jesus chega nas ruas empoeiradas da Palestina e ele cura um cego de nascença, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus. Daí tanta ira, daí tanta perseguição, daí tanta discussão com relação à cura que Jesus tinha feito com relação àquele cego. Porque se de fato Jesus curou aquele cego de nascença, eles teriam que se render à verdade de que Jesus era o Messias, porque somente o Messias poderia reverter essa maldição colocada por Deus na vida de uma pessoa. E é interessante porque o diálogo continua, porque para os discípulos, como acontecia com os demais judeus, tinha uma causa essa maldição, essa cegueira de nascença. Ou ele ou seus pais pecaram. Mas sabe qual foi a resposta de Jesus para os seus discípulos? Quando há a pergunta, né, quem pecou? Ele vai dizer: não é fruto de pecado. Jesus vai dizer: ninguém pecou, nem ele e nem seus pais. Não existe uma relação de causa e efeito na enfermidade desse homem. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ele não é doente porque pecou ou porque os seus pais pecaram. Ele não é doente porque Deus colocou uma maldição sobre a vida dele. Ele não é doente por essas razões, por esses motivos, porque não dá para fazer essa correlação de causa e efeito. Mas sabe qual foi o motivo apresentado por Jesus? Para Jesus, aquilo aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse
na vida daquele homem. Disse Jesus: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Que coisa bonita, né? Para Jesus, não havia essa ideia de causa e efeito, como nós estamos vendo aqui. E o verso 8 também vai dizer: seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Olha, que coisa interessante. Aquele homem, até então um indigente, abandonado, à margem da sociedade, ninguém olhava para ele, completamente desprezado pelo sistema, pelos religiosos, porque tem uma coisa: se ele era um maldito, dentro da religião judaica, ele era completamente excluído do convívio religioso do seu tempo, social do seu tempo. Vivia mendigando, à beira da estrada, sem conviver com ninguém, totalmente isolado, alijado de todos os benefícios que o povo judeu, que a realidade judaica poderia proporcionar naquele contexto, porque aquele homem simplesmente era um amaldiçoado. Só que aí, Jesus vai dizer o seguinte: olha, esse homem foi curado, sabe para quê? Para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Que obra é essa? Justamente a restauração da dignidade, a restauração da paz entre aquele homem e Deus, mas também o testemunho para os judeus da sua época. Olha o que Jesus está fazendo ao curar aquele homem. Jesus restaura a dignidade dele, certo? Porque era um cego, como já falei para vocês, à margem da sociedade, totalmente alijado daquela realidade. Ao mesmo tempo, naquele momento, aquele homem tem um encontro com Jesus, ele se rende a Jesus e a sua realidade espiritual é transformada. Ele passou de inimigo de Deus para alguém que tem paz com Deus, porque não existe um meio termo, nós sabemos disso. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, fala que nós éramos inimigos de Deus, nós passamos a ter paz com Deus desde o momento que nós fomos justificados. Então, ele foi restaurada a dignidade dele, ele passou a ter paz com Deus, e aquilo foi um testemunho também para os seus vizinhos e familiares e amigos que viram aquela situação. Mais uma vez, seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Olha o contraste. Ele ficava mendigando, mas ele não mendiga mais. Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele, não pode ser. Ele estava aqui mendigando ontem. Como é que um cego de nascença, amaldiçoado, da noite para o dia, passa a enxergar? Não pode ser. Ele pode se parecer com ele no máximo, mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Ô gente, sou eu. Eu era cego, eu era um maldito, mas eu encontrei um homem que fez algo na minha vida. Eu encontrei alguém que me transformou. Eu tive um encontro que mudou a minha história. E é interessante, porque aquele homem, ele começa a sofrer um embate dos líderes dos fariseus, dos seus vizinhos, dos seus parentes. E o que acontece é que aquela obra foi realizada por Jesus na vida dele, e aquela obra foi uma obra de total transformação na história daquele homem. Agora, quando que essa obra pode ser realizada, ou obras como essa podem ser realizadas? Eu gosto quando Jesus fala que enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Gente, quando Jesus esteve aqui, Jesus ele cruzou com muitas pessoas. No caminho dele, ele se encontrou com muitas pessoas. E Jesus, ele curava as pessoas, nós já vimos aqui em outras ocasiões, porque a cura que ele fazia, de alguma forma, confirmava a sua palavra, o seu testemunho. Mas Jesus também ele fazia isso porque ele amava as pessoas. Me lembro de Jesus passando por um enterro, por um esquife, como se diz na Bíblia, e tinha aquela situação de enterro. Era o filho único de uma viúva. Imagina, um menino, arrimo de família, sustentava a sua casa, a mãe era viúva, o menino morre. Imagina a tragédia, uma mulher viúva naquele contexto, era difícil, perdendo o filho que a sustentava, o que restava para ela era a mendicância, ou então a prostituição, era o que ia restar para ela. Jesus vê o enterro passando, o cortejo fúnebre passando, o texto não diz que aquela mulher teve fé,
que aquela mulher clamou a Jesus de alguma forma. O texto diz que Jesus se compadeceu daquela mulher, mandou parar o esquife, parar o enterro e ressuscitou aquele menino. Sabe por que isso? Porque Jesus, enquanto esteve no mundo, passou por aqui, ele não podia ver uma pessoa sofrendo. O sofrimento o atraía. O sofrimento gerava uma compaixão no seu coração, um desejo de querer ajudar, de melhorar a vida das pessoas. É por isso que ele fala que enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vai chegar um momento que eu não vou estar mais com vocês, falando para os seus discípulos. Enquanto eu estou com vocês, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou com vocês, coisas maravilhosas como essas vão continuar acontecendo. Mas aí, você vai perguntar, mas pastor, Jesus morreu. Ele morreu e não esteve mais com as pessoas. Mas antes da sua ascensão aos céus, ele falou para os seus discípulos: olha, eu estou indo, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu estou indo para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador. E Ele estará com vocês até o último dia. Estará com vocês, ajudando vocês, lembrando a vocês as palavras que eu tenho falado. Ele estará com vocês, cuidando de vocês, fortalecendo vocês. Queridos, no tempo de Jesus, quando Ele esteve aqui, Ele afirmou que Ele era a luz do mundo. E essas obras, elas aconteciam por conta da sua presença aqui no mundo. Hoje, da mesma forma, embora Jesus não esteja presente fisicamente entre nós, hoje a palavra de Deus diz que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E sabe uma coisa bonita da gente lembrar? Enquanto esse mundo existir, enquanto Jesus não volta, nós podemos dizer, como Jesus disse, ainda é dia. E se é dia, é o tempo da gente continuar trabalhando. É o tempo da gente continuar investindo em missão. É o tempo da gente continuar falando do amor de Deus, porque vai chegar um dia, quando o último da lista for alcançado, é quando vai anoitecer, que Jesus vai voltar. E depois que isso acontecer, não haverá mais oportunidade de salvação para ninguém, a palavra de Deus diz. Então, nós temos que falar como Jesus disse: enquanto é dia, a igreja tem que sair. Enquanto é dia, nós temos que pregar o Evangelho. Enquanto é dia, nós temos que ajudar as pessoas. Enquanto é dia, nós temos que ser instrumentos de Deus. Porque se Jesus não está presente aqui mais corporalmente, fisicamente, embora isso seja uma verdade, hoje a igreja foi comissionada para completar aquilo que Jesus começou. É por isso, irmãos, que a gente não pode ser indiferente mais à dor do outro, porque Jesus não era. É por isso que a gente não pode mais continuar tendo um colega de trabalho que você sabe que ele está indo para o inferno, sem Deus, e você continuar calado, sem falar do amor de Deus. Muitas vezes seu colega nem sabe que você é um cristão. É por isso que cada vez mais a gente precisa entender que a gente não está aqui de passagem, a gente não está aqui de brincadeira. Vai chegar a noite, e a hora que a noite chegar, quer pela volta de Jesus, ou quer pelos dias dessa pessoa que convive com você terem terminado, esses dias terem terminado aqui sobre a terra, o que acontece é que vai chegar a noite para essa pessoa. E hoje Deus fala para mim e para você: não dá para a gente continuar vendo pessoas sofrendo, casamentos destruídos, vida destruída, a pessoa sem Deus, afundada no pecado, pessoas que convivem com a gente, que muitas vezes nós temos liberdade com essas pessoas, e a gente continuar indiferente à realidade espiritual dessas pessoas. E aí, queridos, falando do sofrimento humano, está tão perto da gente, né? A gente está sempre tão corrido, está sempre tão acelerado, e as pessoas sofrem do nosso lado, e a gente fala: mas eu não tenho tempo, eu não posso parar, eu não posso ajudar, eu não posso fazer nada. A gente pode sim. É tempo de nós como cristãos individualmente, mas da igreja também entender que a noite vai chegar, e quando a noite chegar, nada mais poderá ser feito. As obras de Deus têm que ser feitas enquanto nós estamos na luz, e hoje quem dá essa luz é o Espírito Santo que habita em nós, e habita na sua igreja. Então, nós encontramos no verso 5, Jesus dizendo quando que ele faz essa obra. E aí, queridos, Jesus afirma, ele faz uma afirmação maravilhosa, quando ele diz: eu sou a luz do mundo. As pessoas andam em trevas, as pessoas andam na escuridão. É triste, né? Se você saber que um homem como Niemeyer, com a sua capacidade intelectual, com o seu brilhantismo, esse homem ter vivido 104 anos,
104 anos longe de Deus. Quantas oportunidades Deus não deve ter dado para Neemias, nos seus contatos, um homem com a sua inteligência, na sua pesquisa, na sua busca. É triste você ver um homem brilhante vivendo na escuridão, e não, a gente não sabe, mas a princípio morrendo na escuridão, porque a gente nem sabe também se Deus não alcançou aquela vida naquele hospital, porque Deus faz isso muitas vezes, né? Mas tem muita gente vivendo na escuridão, vivendo no engano, vivendo afastado de Deus, e isso nos chama a responsabilidade. Hoje a luz de Jesus brilha em nós, e nós temos que ser essa luz para os de fora, sob pena de nós sermos cobrados por Deus um dia, por não termos iluminado a vida de pessoas que conviveram com a gente. Por isso que eu insisto, é tempo da gente entender o nosso papel, o nosso lugar, o nosso chamado diante de Deus. Eu dizia com uma pessoa essa semana, falta um pouco na gente um negócio chamado senso de missão. Senso de missão é uma bênção. Sabe por quê? Por vários motivos. Primeiro, que você anda na rua conectado, esperando Deus te dar uma oportunidade para você falar, ou testemunhar de alguma forma. O cristão não pode ser um alienado, espiritualmente falando, existencialmente falando. O cristão não pode sair à noite achando que a vida se resume apenas a se divertir. Se você acha isso, se você acha legal, se você sai de noite, você tem que sair de noite assim, eu estou aqui, mas eu quero ser bênção na vida de alguém. É possível. Se você viaja no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, a gente precisa começar a acordar de manhã e falar, Deus, eu quero ser bênção na vida de alguém hoje. Me ajuda a ser bênção na vida de alguém hoje. Me ajuda a testemunhar do teu amor. Me dá uma oportunidade de falar do Senhor. Se você orar, Deus te dá. Se você pedir, Deus responde. Porque Deus tem prazer em responder a oração, quando a oração tem a ver com o seu reino. Quando a nossa oração tem a ver com salvação de vidas, com a transformação de pessoas. Então, o que a gente tem que entender? Hoje é uma responsabilidade nossa. Nós carregamos a luz de Jesus para esse mundo. Nós carregamos a mensagem, nós somos detentores de uma mensagem, e essa mensagem quem tem para transmitir somos nós, que conhecemos a verdade e que fomos alcançados por ela. Agora é interessante, né, porque Jesus, ele usa um método um tanto impuro para curar aquele homem, né, porque quando você vê Jesus fazendo aquele lodo, aquela nojeira ali, né, porque é uma nojeira, né, assim, pega um cuspe, joga no chão, faz uma lama lá, imagina aqui, vou fazer aqui a noite da cura. Aí eu vou botar um punhado de areia, vou cuspir aqui. Eu quero ver quem vai ser o primeiro a vir à frente para receber a cura, né? Receber o cuspe de Jesus é mole, quero ver quem recebeu o cuspe do pastor. Então assim, mas era um negócio meio estranho. Mas não era estranho só porque era nojento, porque era um cuspe fazendo uma lama. Era estranho porque para os judeus, dentro dos seus rituais de purificação, diante da lei de Moisés, que trazia várias restrições a respeito dos excrementos do corpo humano, aquilo que o corpo humano liberava, você pensar na ideia de você cuspir, fazer lodo, e aquilo ser um instrumento de cura na vida de alguém, para um judeu, um fariseu, um cumpridor da lei de Moisés, que vivia rigorosamente dentro daqueles preceitos, conceber a ideia de que aquilo que sai do corpo de alguém, fazendo uma lama, um lodo, um sei lá o que, e sendo colocado no corpo de uma pessoa, isso possa produzir algum nível de cura. Isso era muito estranho para um judeu, para um cumpridor da lei, para um fariseu do tempo de Jesus. Agora, isso me chama a atenção, porque Jesus, ele personaliza o método na cura daquele homem. Que coisa bonita, né? O que Jesus faz? Ele poderia ter curado de várias formas, como ele já fez, curava, tocava, falava, mas Jesus, de uma forma maravilhosa, Jesus, ele personalizou o método da cura daquele homem. O que ele faz foi tratar aquele homem individualmente. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite. Deus tem uma maneira ímpar, pessoal, particular, de tratar com cada um de nós. A forma como Deus me trata não é a forma como Deus trata você necessariamente. A forma como Deus me exorta não é a forma que Deus te exorta. A forma como Deus transforma o meu ser não é a forma como Ele vai fazendo na sua vida. Um grande erro das igrejas que a gente vê por aí
é tentar pegar algumas coisas que Jesus fez e transformar no método para realizar ou fazer a igreja acontecer. Interessante porque pastor gosta muito disso, né? Pastor adora ler um livro que traga 6 passos para o crescimento da igreja. Olha que coisa maravilhosa, né? 5 passos para uma igreja abençoada e próspera. E há pouco tempo, alguns anos, né? Foi uma febre, o livro do Rick Warren, Uma Igreja com Propósito, onde a turma, a pastorzada leu aquele livro, comeu aquele livro. Ele só esqueceu de fazer uma coisa, de entender que havia um abismo cultural entre os Estados Unidos e o Brasil. Que muitas coisas que foram aplicadas lá e deram certo, não funcionaram aqui. E aí a frustração foi inevitável. Um sem número de pastores, né, entraram, por assim dizer, por esse caminho da igreja com propósito, aplicaram ali item por item, detalhe por detalhe, mas a consequência natural foi a frustração. Sabe por quê? Não consegui entender que o fato de um método ter dado certo em algum lugar, não significa dizer que se eu aplicá-lo aqui, ele vai dar certo. Assim acontece com Jesus. A gente tem que entender, quando a gente olha para a vida do irmão, vê o irmão prosperando, ou vê o irmão sofrendo, passando por uma luta pessoal, não significa dizer que Deus vai tratar da gente da mesma forma. É aquela velha história, o irmão está sofrendo, está com uma enfermidade, é porque tem pecado, é porque fez alguma coisa, e você acha que Deus vai sempre agir assim, se é que Deus de verdade é o responsável pela doença daquele irmão. Queridos, entendamos uma coisa essa noite: Deus nos trata individualmente. Por isso, não dá para tentar rotular, encaixotar, formatar os métodos de Jesus. Quando você vira Deus tratando a vida de alguém, não ache que essa é a única forma que Deus tem de tratar pessoas. Deus quebranta meu coração, às vezes me constrangendo, Deus puxa a minha orelha, mas às vezes Deus vai encher você de bondade para fazer você se convencer de alguma coisa. Como assim? Às vezes Deus na vida de alguns ele tira, para que essa pessoa caia na real, para outros ele dá, enche de bênçãos, para que por meio do constrangimento, essa pessoa se renda e fala: meu Deus, você é maravilhoso, você é muito bom, Deus, eu vou me render ao Senhor por conta da tua bondade. É assim que Deus faz, é assim que Deus age, né? E o método de Jesus é interessante. Quando nós vemos nos versos 6 e 7, tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Agora, o que Jesus está fazendo aqui? Quando ele cura aquele homem, o que isso significou? Quais as implicações disso? Qual o significado disso? Em primeiro lugar, Jesus aliviou um sofrimento de décadas. Queridos, entendamos uma coisa, ou relembramos uma coisa nessa noite: o sofrimento humano não é indiferente a Deus. Deus não é indiferente ao sofrimento humano, melhorando essa frase. Deus sofre com os que sofrem. Se você entrou aqui nessa noite sofrendo por algum motivo, chorando por algum motivo, se alguma coisa produz tristeza no teu coração, saiba nessa noite que Deus se compadece com o teu sofrimento. Ele não é um Deus indiferente, Ele não é um Deus distante, e nós vemos isso no verso 1, quando o texto nos diz: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os olhos dele, de imediato, foram postos sobre aquele homem. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, Deus não quer que nós soframos, e quando nós sofremos, eu ouso dizer nessa noite, que Deus sofre junto com a gente. E aí, Deus se compadece, e Ele pode fazer milagre, o milagre da nossa vida. E o milagre significa, justamente quando Deus rasga os céus, e nos visita com o seu sobrenatural. Entendamos isso também. Milagre é sobrenatural. Ele tem dia e hora para acontecer. Agora, nós não temos como saber quando que eles vão acontecer, os milagres vão acontecer. Por uma razão muito simples: eles estão na agenda oculta de Deus, né, Vanessa? Que a MPC trabalha muito. A agenda oculta de Deus. Eu não tenho acesso à agenda de Deus para saber se o milagre vai acontecer hoje. E isso significa dizer que eu não posso prometer milagre para você. Quem está prometendo milagre hoje ou para hoje está mentindo. Porque não tem como prometer isso. Porque o que acontece é, quando Jesus passa e vê o sofrimento,
Pode ser que naquele dia o milagre aconteça, mas muitas vezes não acontece. E nós não temos respostas para isso, o porquê isso não acontecer. Agora, uma coisa nós podemos descansar, ou numa coisa nós podemos descansar: Jesus se compadece com o sofrimento humano. Ele não é indiferente à dor, ele sofre com os que sofrem. Agora, ter acesso a essa agenda de Deus não dá. Uma segunda coisa que isso significa, uma outra implicação disso, é que Jesus, ele restaurou a dignidade daquele homem. Já vimos isso aqui. Porque Deus tem prazer em restaurar a dignidade daqueles que a perderam por algum motivo. Diante disso, eles responderam. Lembrem que esse homem está sendo interrogado. Tá? Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Olha que coisa interessante. Aquele homem que havia sido curado, ele vai ser interrogado pelos fariseus, pelos religiosos da época, e ele dá um testemunho maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai ver o testemunho dele. E os fariseus ficaram indignados, porque ele começou a ensinar a respeito de Jesus. E ele, de uma forma meio que sarcástica, começou a perguntar assim: vem cá, vocês estão tão interessados por quê? Vocês querem ser curados também? Vocês estão precisando de cura também? Mais ou menos assim. Vocês estão dizendo que não creem nele, que não gostam dele, mas estão me perguntando tanto por quê? Vocês querem que ele faça alguma coisa por vocês também? E aí, eles ficam com tanta raiva daquele homem, que eles expulsam ele da presença deles ali. E o que acontece é que aquele anjo dos religiosos da época já havia perdido há muito tempo a sua dignidade, mas Jesus restaurou a dignidade daquele homem. Mais ainda, Jesus usou uma das melhores ferramentas de evangelização. Que coisa maravilhosa. Eu fiquei encantado quando eu lembrei desse texto, desse pedaço. Olha só, diante da confrontação daquele homem com os fariseus, que coisa interessante. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu lavei e agora vejo. Tomaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Ele é de maior e ele pode responder para vocês. Perguntem a ele. Idade ele tem. Falará por si mesmo. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem? Contudo, ele me abriu os olhos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Então, o que está acontecendo aqui? Um verdadeiro interrogatório de um homem que havia sido curado de uma forma maravilhosa, milagrosa por Jesus. Queridos, sabe o que me chama a atenção nesse texto, nessa porção? É que muitas vezes a gente prega o evangelho, a gente testemunha, fala do amor de Deus, mas se existe uma coisa que tem o poder de transformar vidas, é a experiência pessoal de alguém. Às vezes, você mostrar para o mundo o que Deus fez na sua vida, é tudo que uma pessoa precisa para poder se encontrar com Jesus também. Às vezes a gente fala, a gente prega, e muitas vezes essas coisas não acontecem. Agora, uma pessoa olhar para você, saber que você era um cara que tinha uma vida dupla e hoje você não tem mais, que você era um cara que fazia negociatas e você não faz mais. Olha para você e fala assim: caramba, como esse cara mudou. O que aconteceu na vida dele? Eu quero conhecer isso. Saber que você tinha casos, relações extraconjugais antes de se encontrar com Jesus, e de repente, diante das possibilidades e propostas, você fala: não, cara, eu não estou mais nessa, minha vida mudou, eu não faço mais isso. Isso tem o poder. Esse testemunho é maravilhoso. As pessoas começam a olhar para nós
e começam a ver a transformação que ocorreu na vida da gente, e essa transformação, ela muitas vezes, ela vale mais do que muitas palavras. É por isso que nós precisamos, não na perspectiva da vaidade, mas nós precisamos nos colocar como vitrine de Deus para esse mundo. Querem conhecer a Deus? Olhem para a minha vida. Querem conhecer a Deus? Olhem para o que Deus fez por mim. Agora, para isso, nós temos que zelar pelo nosso testemunho. A gente não pode falar qualquer coisa, a gente não pode viver de qualquer jeito, a gente não pode ser uma coisa na igreja e ser outra coisa fora da igreja. A gente precisa ter um testemunho correto, verdadeiro, íntegro, para que o mundo olhe para a gente e veja que de verdade alguma coisa maior alcançou a nossa vida e que vale a pena se encontrar com essa fonte de transformação. Por isso que eu digo que Jesus usou uma das melhores ferramentas de evangelização, que é o nosso testemunho. Aquele jovem, ele causou um verdadeiro reboliço, alvoroço na sua comunidade. Seus pais foram interrogados, ele foi interrogado, os religiosos da época ficaram furiosos com o que estava ouvindo, o que estava acontecendo, mas o testemunho daquele jovem, daquele homem, teve o poder de impactar muita gente. Deixa eu avançar aqui. Uma outra coisa, um outro significado, uma outra aplicação do que Jesus fez, é que Jesus nos ensinou que fé e adoração são faces de uma mesma moeda. Eu até ampliaria um pouquinho mais. Fé, adoração e obediência são faces de uma mesma moeda, se é possível ter três faces de uma mesma moeda, né? Mas olha só o verso 38, o que nos diz? Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Irmãos, é natural, é comum, ou tem que acontecer, quando uma pessoa, ela crê em Jesus, naturalmente, necessariamente, ela se transforma no adorador. E nós adoramos a Deus. Essa é uma discussão, uma conversa que eu tenho, eu, Moisés e o pessoal do louvor, a gente tem sempre aqui na igreja. O que é adorar? E nós chegamos à conclusão um tempo atrás, né, Moisés, que adoração é um estilo de vida, não foi isso? Adoração é um estilo de vida, porque o crente não adora domingo à noite na igreja, ou no culto da manhã. A sua vida tem que ser uma vida de adoração. Não que você vai ficar cantando o tempo todo, não é isso. Mas o seu estilo de vida, o teu comportamento, o que você fala, a forma como você trabalha, a forma como você dirige, a forma como você trata a sua mulher, ou seu esposo, os seus filhos, tudo isso precisa se constituir em adoração a Deus. Já citei várias vezes, John Piper, num texto que ele escreve, um pequeno texto, tomando suco de laranja para a glória de Deus. Quando ele fala, você pode glorificar a Deus tomando suco de laranja, você pode glorificar a Deus tomando um café gostoso. Eu gosto, assim, faço muito pouco, porque eu não consigo fazer tempo, enfim. Uma coisa que eu amo é sentar numa cafeteria, numa tarde, né? Sem a Júlia Maria Clara gritando do meu lado, né? Uma de cada lado, tranquilo, sem barulho, sabe? Sentar quietinho, sabe? Pegar um livro, ficar folheando um livro, lendo um livro, uma revista, ali, tomando um café gostoso, comendo um pãozinho de queijo. Se me deixar, eu fico uma tarde inteira e vou pela noite. É que ninguém deixa, esse é o problema, né? Eu nunca consigo. Mas se deixar, eu vou embora. Eu fico horas, sabe? E ali eu sinto prazer, tomando um café, comendo um pão de queijo, lendo um bom livro. E sabe o que é isso? É você aprender a viver o que você faz, transformar as suas ações, sejam quais forem, em ações para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, meus irmãos também, né? Os irmãos também. É possível lavar louça para a glória de Deus. Os irmãos vão dizer, não, isso não. Essa glória só as mulheres podem dar para Deus. Não, é verdade. Blasfêmia. Não, é possível. Fala, as irmãs estão falando, fala Deus, toca esse coração duro. É possível você estar ali, sabe? E você entender que se você não trabalha fora, você não é menor do que uma mulher que trabalha fora e ganha o seu salário. Que você está ali, que se Deus chamou você para aquilo, para estar ali, para ser coluna na sua família, você está ali, você faz aquilo para a glória de Deus. Então você não precisa se diminuir, porque você não trabalha fora, porque quem disse que vai servir melhor a Deus, ou vai glorificar mais a Deus, a mulher que trabalha fora, do que a mulher que cuida dos filhos e arruma a casa, e dá estrutura, a base para a família, está ali unida e firme. Então, não importa o que você faz, a sua vida
tem que ser para a glória de Deus. Isso que é bonito. Então o que nós precisamos entender é, se nós cremos, o nosso estilo de vida tem que ser um estilo de vida de adoração. Porque então o homem disse, Senhor, eu creio. O que ele fez na sequência? Adorou. Se quebrantou diante de Jesus. Que coisa maravilhosa. Esse homem entendeu o que estava acontecendo ali. Uma outra implicação é que Jesus está deixando claro o porquê da sua vinda. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Interessante isso, né? Porque Jesus está falando o seguinte, olha, eu vim aqui simplesmente para que vocês entendam uma coisa. Eu vim para trazer julgamento. A minha presença no mundo, em si só, ela vai produzir julgamento. Porque aqueles que não enxergam, vão passar a ver. Mas aqueles que acham que enxergam alguma coisa, vão se tornar cegos para as questões espirituais. Jesus estava falando isso para os fariseus. Ele estava dizendo o seguinte, olha, vocês precisam entender que eu vim a esse mundo para salvar o perdido, mas é como uma espada de dois gumes. De um lado é salvação e do outro lado é condenação. Irmãos, o mesmo evangelho que salva, condena. Tem gente que vai ouvir o evangelho várias vezes. Vai à igreja, vai ouvir o evangelho, ele vai ouvir na televisão, alguém vai testemunhar para ele, mas esse evangelho vai servir não para a sua salvação, embora ele tenha tido oportunidade. Mas um dia ele vai chegar diante de Deus e Deus vai dizer o seguinte, amigo, você ouviu a palavra. Por que você não creu nela? A palavra chegou até você. Por que você não quebrantou seu coração? Então, você vai agora se tornar réu da palavra que era para a sua salvação. Porque a mesma palavra que salva, condena aquele que não a aceita. E é por isso que ninguém nunca vai poder chegar diante de Deus e falar, mas eu não sabia. Eu não sabia que não tinha isso, né? Parece, né, Moisés, se não me falar a memória, lá no direito, não dá para a gente falar que não conhece a lei, né, se justificar, né? Dizendo que, olha, eu ultrapassei o sinal porque eu não sabia que era proibido. Ou então, eu estava acima da velocidade porque eu não sabia. Não existe essa excusa, essa desculpa. Porque a lei, há um pressuposto básico, você pode me corrigir, doutor Moisés, de que todos, né, têm acesso à lei, todos conhecem o que é certo e o que é errado, no que diz respeito à nossa legislação. Então não vai dar para chegar diante de Deus um dia e falar, Deus, eu não sabia não, porque de alguma forma o evangelho chega, de alguma forma o evangelho alcança, e aí o evangelho que salva é o mesmo que condena. Mais ainda, já estou terminando, Jesus estava tentando fazer com que aquelas pessoas tirassem os olhos de um passado e os colocasse numa nova realidade. Interessante isso, né? Fazer com que elas tirassem os olhos de um passado e que colocassem esses olhos numa nova realidade. E sabe de onde que a gente tira isso? Por exemplo, aqui do João capítulo 9, 28, 31, 40 e 41. Então, o insultaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés, eles falam, os fariseus. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Jesus pega as próprias palavras deles, quando eles diziam que não eram cegos, e fala o seguinte, bom, já que vocês dizem que vocês não são cegos, então vocês têm condições de discernir o que eu estou falando para vocês. Então, se vocês não são cegos, vocês se fazem culpados do pecado de vocês. Mas o que me chama a atenção é quando no texto fala assim, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Meus irmãos, isso aqui era uma realidade, quem sabe, na lei de Moisés. No Antigo Testamento, de verdade, de fato, um pecador, uma pessoa considerada suja, ela não podia entrar na presença de Deus. Mas a partir de Jesus, da dispensação da graça, essa ideia de que Deus não ouve pecadores, ela caiu. Pelo contrário,
Meus irmãos, o que nós somos senão pecadores? O que nós somos senão homens e mulheres caídos, mas que foram alcançados pela misericórdia e graça de Deus? Deus ouve pecadores. Se Deus não ouvisse pecadores, Deus não ouviria as minhas orações, as suas orações. Então o que Jesus está fazendo nesse momento? Jesus está tentando fazer com que eles tirassem os olhos da lei, do passado, que não abria a possibilidade de uma relação pessoal com Deus, e tentar fazer com que eles enxerguem que eles estão numa nova realidade. A realidade da graça, da acessibilidade, do contato com Deus, do Deus que ouve a oração do pecador, do Deus que acolhe o pecador, do Deus que ama o pecador incondicionalmente. É isso que Jesus está tentando fazer com aqueles homens. Estava tentando fazer com que aquelas pessoas tirassem os olhos de um passado que teve o seu papel, a lei de Moisés, que foi importantíssima, mas que agora, em muitos dos seus aspectos, não podia ser mais aplicada na vida daquelas pessoas. Queridos, chama atenção o fato de que Jesus, ao se encontrar com aquele homem e com aqueles discípulos, com seus discípulos e com todos os seus ouvintes, Jesus, ele pega aquele homem, ele cura aquele cego de nascença, e ele está dando uma única mensagem, mas querendo que a sua mensagem, que uma mensagem fique gravada no coração daqueles homens. Vocês não precisam mais viver sob o peso da culpa, a pressão da lei, de uma realidade, de uma relação impessoal com o Pai. Hoje, vocês têm livre acesso à presença desse Deus maravilhoso. A cura que aconteceu para esse cego, pode acontecer em algum nível, em alguma medida na vida de vocês. O que Jesus está falando para os seus discípulos, falando para mim, para vocês hoje, é que da mesma forma que ele abriu os olhos físicos daquele cego, ele também abre os nossos olhos espirituais. Porque toda cegueira na Bíblia, toda não, mas nós podemos fazer uma aplicação da cegueira na Bíblia, como também sendo uma cegueira espiritual. Muitos se encontram ainda hoje cegos espiritualmente falando. Precisamos desesperadamente que essa luz de Jesus brilhe sobre a sua vida. E olha, uma coisa que tem o poder de fazer com que os olhos espirituais sejam abertos é a oração. Você conhece gente, ou você se relaciona com pessoas que têm os olhos espirituais fechados? Eu conheço gente, eu convivo com gente assim todos os dias. Sabe o que Deus fala para nós hoje? É tempo da gente começar a orar por essas pessoas, para que os seus olhos espirituais sejam abertos, para que elas possam enxergar a verdade do Evangelho, para que elas sejam salvas, porque ainda é dia, mas a noite vai chegar, e nós, embora Jesus não esteja fisicamente aqui, hoje Ele está em nós por meio do seu Espírito, e Ele quer nos usar, para que de alguma forma, nós sejamos instrumentos seus nesse mundo, para levar a salvação para aqueles que estão perdidos, abrir os olhos daqueles que não conseguem enxergar, para que essas pessoas possam ter acesso a essa graça maravilhosa, a esse Deus que ouve a oração do pecador, a esse Deus que ama cada um de nós incondicionalmente. É isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.